Bom, na Play 9 hoje a gente não tem tantos influenciadores no nosso cast que estão relacionados visceralmente e diretamente à política, né? Então, naturalmente, quando eles falam mais de entretenimento, outros territórios, outras verticais, outras editorias, são assuntos menos sensíveis e que acho que pressupõem menos riscos também para eles participarem. Só que ainda assim, uma vez a pessoa fala algo que esteja ao vivo, e ainda mais com essa dinâmica de videocast, que você tem corte depois, e isso ressoa, tem uma ressonância, reverbera em várias redes. Recentemente aconteceu com a Paola Carosella até, né? Ela foi num podcast também de uma empresa parceira nossa, falou algo que é uma posição dela, talvez de uma forma um pouco enérgica, né? Um pouco taxativa, e aquilo foi tirado um pouco de contexto e realmente acabou virando uma grande gestão de crise que a gente teve que ajudar a intervir. Enfim, foi uma questão realmente para se administrar. E ali talvez tenha faltado um próprio briefing da nossa parte também, assim, a gente depois até falou bastante com ela, de como que a gente poderia ajudá-la, qual seria o tom, né? Qual tipo de coisa que poderia ser explorada indevidamente, né? Porque a gente pode ter um pouco de controle sobre o que ela fala, ou sobre o que os nossos artistas, influenciadores falam, mas não do que vão fazer com esse material, né? Então, assim, o que aconteceu foi que isso foi tirado de contexto, depois esse material foi disseminado, distribuído, e a gente perdeu um controle um pouco. Então, foi, de certa forma, bom a gente ter passado por isso para ter essa experiência também, porque, naturalmente, por mais que não tenhamos necessariamente muitos influenciadores vinculados à política, hoje a gente vive num momento do país que tudo, de certa forma, tem uma correlação, né, com esse assunto e tal. A nossa própria existência como seres políticos e influenciadores, naturalmente, tem muita visibilidade e um papel importante na sociedade hoje em dia. Então, naturalmente, sempre pode tangenciar esse assunto. Então, a gente tem tido um cuidado de brifar. Primeiro, na verdade, acho que é quase fazer um recorte de saber para onde essa pessoa vai se comunicar, né? Qual é o podcast, porque hoje também a gente vive uma profusão de podcasts e videocasts. Então, acho que naturalmente já tem um filtro para entender qual é o perfil desse videocast, porque tem videocast que é mais polemista, né? Gosta mais de direcionar para uma coisa mais sensível, mais delicada, gosta do clique pela polêmica, e tem outros que são mais sérios, que pressupõem mais credibilidade. Então, naturalmente, já tem um filtro do próprio influenciador aceitar, a partir dessa visão e do que a gente já tem de leitura e de mapeamento desse mercado, de saber se faz sentido para o que ele tem para comunicar, para o público, para a comunidade dele. Então, naturalmente, já é um filtro. Uma vez que ele decide ir, e é uma decisão totalmente dele, né? Que a gente trabalha em parceria com os nossos influenciadores, a gente tenta brifar ao máximo do que são assuntos sensíveis. Eu acho que como qualquer assessoria de imprensa ou PR, assim, de realmente brifar o que são assuntos sensíveis, o que está gravitando em torno, enfim, dos assuntos do momento naquela semana e que podem ser delicados e que podem fazer uma associação direta ou indireta com alguma pauta que esse influenciador traga. Então, acho que é muito uma sensação, assim, uma percepção de tentar blindar ao máximo, né? Mas também para não perder a espontaneidade, a naturalidade e tal, não ficar aquela coisa media training exagerada, né? Porque é tudo que a gente tem como discurso e como tese também dessa área de creator economy, de marketing de influência, que as pessoas têm que ser cada vez mais autênticas e quem elas são, né? Então não adianta também a gente querer moldar, como a gente, enfim, vive muito no próprio futebol, no jornalismo esportivo e tal, essa coisa que a gente critica. Eu sei porque eu já trabalhei com isso muito tempo e a gente criticava esse excesso de media training que os jogadores eram instigados e eram instruídos a fazer e perdiam completamente a sua naturalidade, sua autenticidade. Então, eu acho que brifa no limite de entender onde é sensível, onde eles podem acessar, quais são as pautas que podem eventualmente reverberar, e para ter cuidado, porque hoje a gente vive esse momento também que tudo pode ser tirado do contexto